Olá pessoal, bem-vindo a mais um webinar do Hannet. Meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou CEO e cofundador da empresa. Hoje nós vamos falar sobre planejamento e sobre um aspecto específico do planejamento, que é o planejamento tático, ou como o gestor planeja e distribui as tarefas para a sua equipe ao longo das próximas semanas. Nós não estamos falando de planejamento estratégico, temos vários outros vídeos e materiais no blog, e nem de planejamento de projetos de longo prazo. É um aspecto específico que nós estamos falando aqui hoje, que é o dia a dia do gestor. Como é que a gente planeja a semana da nossa equipe? E por que é importante esse planejamento tático? Acho que tem três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é o aspecto de visibilidade, né? Como gestor, acho que um dos maiores receios que a gente tem é a famosa bola nas costas, né? É de repente ser surpreendido pela existência de alguma tarefa que não estava mapeada ou de alguma expectativa que está muito desalinhada. O trabalho número zero do gestor é entender todo o volume de tarefas que existe para ser realizada dentro da sua área. O segundo aspecto é o aspecto de alinhamento. A partir do momento em que as demandas estão mapeadas, é possível discutir a priorização delas e a distribuição delas ao longo do tempo. E isso é um trabalho extremamente importante. Eu costumo dizer que a maior parte dos atritos que existem dentro de uma empresa e daquele sentimento de animosidade, acusações de sabotagem ou nós contra eles que existe entre diferentes áreas, acontece por conta do desalinhamento de expectativas, pela frustração de expectativas criadas. E nós, como gestores, muitas vezes nós criamos expectativas que não são realistas por uma própria falha de entendimento sobre o volume de demandas e sobre a capacidade de execução da equipe. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, garantir esse alinhamento vai, além de reduzir estresse, vai gerar um sentimento de equipe, né? Um sentimento de construção a quatro mãos. E fazer esse alinhamento a quatro mãos vai criar um sentimento de equipe e reduzir a frustração e o antagonismo entre as áreas. E um terceiro aspecto muito importante talvez eu possa chamar simplesmente de justiça, que é distribuir as tarefas para as pessoas de acordo com a disponibilidade que elas de fato têm. Então, se uma pessoa está pouco utilizada dentro da área, é possível que essa pessoa, ao longo do tempo, se frustre, se desmotive, se sinta menos importante, menos prestigiada dentro da área, e, ao mesmo tempo, ao contrário, se uma pessoa é extremamente demandada, pode ser que ela se sinta injustiçada, que ela efetivamente tenha uma carga de trabalho que é muito maior do que seria saudável que ela estivesse realizando, pode ser que ela tenha que começar a alongar a jornada dela, com todos os problemas que isso causa, tanto do ponto de vista psicológico e motivacional, quanto trabalhista. Especialmente em tempos remotos, em que essa distinção da jornada e da vida pessoal e do trabalho está cada vez menos nítida e talvez cada vez mais necessária. Então, inadvertidamente, como gestor, nós podemos contribuir de forma negativa para isso, se não tivermos um entendimento claro sobre a adequação do volume de demandas à capacidade de execução da equipe. E eu acho que é importante mencionar também que nas pesquisas que nós fizemos com gestores e colaboradores dentro de empresas e pesquisas primárias conduzidas pelo próprio Hannet, nós descobrimos que 61% das pessoas se declaram esgotadas após um dia de trabalho. Isso é um percentual extremamente alto. E um dos principais motivos para isso é a inadequação entre o volume de trabalho e a disponibilidade que a pessoa tem no seu dia a dia. E agora nós vamos falar sobre como resolver esses problemas e, especificamente, como resolver eles dentro do Hannet. E eu faço, portanto, o convite para quem não for usuário ainda do Hannet,
para que crie sua conta gratuitamente e utilize ela gratuitamente. Nós temos as duas modalidades hoje. Você pode tanto fazer um período de teste com um número de usuários ilimitado, ou você pode utilizar o Hanhanit até 5 usuários de forma sem um limite de tempo. Então, fico bastante à vontade para fazer esse convite para vocês e falar sobre como resolver isso dentro do Hanhanit, porque o produto foi criado para resolver esses problemas e existe a modalidade de uso gratuito. Então, abuse, use e vamos lá. Então, dentro do Hanhanit, a maioria das pessoas já está acostumada a utilizar o que a gente chama de quadros, que é um Kanban. Essas diferentes estruturas podem ser utilizadas de diferentes maneiras. Uma maneira muito comum é que um quadro represente um processo de uma área e que cada coluna represente uma etapa desse processo. Então, você consegue ter a visualização do todo, de todas as tarefas que estão disponíveis para serem trabalhadas pela sua equipe, dentro do quadro. E agora tem uma novidade, que é quando você está nessa página do quadro, na parte esquerda, você vai ver uma opção de visualização como Kanban, que é o quadro, ou como Gantt, que é um cronograma. E ao modificar essa visualização, você passa a ter, em vez de você ter nas colunas do quadro as etapas, você passa a ter os dias e passa a ter as tarefas agrupadas da maneira que for mais conveniente para você. Tem várias opções de agrupamento, mas a mais útil no meu dia a dia é o agrupamento por alocado, né? Ou seja, por pessoa, para que eu consiga entender qual que é o volume de trabalho que eu tenho para ser realizado por cada uma daquelas pessoas. E a tarefa ela é representada como uma barra, né? E essa barra pode ser esticada e movida de forma a ser deslocada no tempo para que você consiga fazer esse planejamento. Uma outra opção que está do lado esquerdo ali e que é extremamente importante é capacidade. Então, quando você liga ali o ver capacidade, a tela se divide em duas e você passa a ter a visualização não só das tarefas, mas também da disponibilidade daquela pessoa para a realização dessas tarefas. Eu recentemente estive conversando com um gestor e ele me falava que a equipe dele estava sob um risco de burnout. Estava todo mundo trabalhando muito, todo mundo muito estressado, um clima já estava até com uma certa animosidade dentro da área, etc. e tal, um sentimento de estar sendo esmagado pelo volume de trabalho que existia. E ele relatava assim que, olha, putz, isso está acontecendo, mas o pior é que eu não sinto que houve uma mudança muito grande de volume de trabalho, talvez as pessoas estejam cansadas, etc. Então, tinha ali uma conversa. E essa pessoa passou a fazer parte do beta, do desenvolvimento dessa funcionalidade. E é uma agência grande, e essa área era uma área que tinha talvez 6 ou 7 pessoas. E à medida que a gente começou E à medida em que ele começou a colocar as tarefas no tempo e trabalhar, discutir priorização com as áreas, colocar as tarefas no tempo e distribuir as tarefas para as pessoas ao longo do período, houve uma melhoria muito grande de percepção das pessoas e uma redução muito grande desse sentimento de estar sendo esmagado pelo volume de trabalho. Isso porque, ao não distribuir o trabalho ao longo do tempo, ao colocar simplesmente como uma fila que precisava ser consumida, as pessoas tinham uma ansiedade muito grande, uma vontade muito grande de consumir aquilo rapidamente, né? Então, assim, olha, tem tudo isso para ser feito, meu Deus, vou varar à noite, vou trabalhar no final de semana, vou me matar para conseguir fazer essas entregas. Isso, obviamente, não é sustentável. E não era nem razoável, porque existia a possibilidade de realizar uma negociação interna e existia a possibilidade de demonstrar como aquilo seria consumido ao longo do tempo.
E só de fazer isso, só de acertar as prioridades e de distribuir isso ao longo do tempo, de acordo com encaixando as tarefas no dia a dia das pessoas, levando em consideração o tempo que cada uma daquelas tarefas demora para ser realizado, que é o esforço por tipo de tarefa, né, que quem utiliza o Hunt há mais tempo já conhece, mas se não você, ao começar a utilizar, vai conhecer. Então, dentro do Hunt, cada tarefa tem um tipo e cada tipo tem um esforço em horas. E à medida que você vai alocando essas tarefas para as pessoas, ali dentro do Gantt, né, dentro desse cronograma, né, com a capacidade ligada, você vai vendo como é que isso consome o dia da pessoa. Então, se você coloca coisa demais, fica vermelho. E à medida que você vai distribuindo e vai colocando isso, esticando isso ao longo do tempo e movendo as coisas, ele vai ficando azul de novo, ou seja, vai ficando possível de novo. E esse exercício mudou completamente a vida dessa equipe, mudou a vida das pessoas. Isso é extremamente importante. Nós dedicamos uma parcela muito grande da nossa vida ao trabalho. E ainda mais agora, em que a maioria das pessoas segue trabalhando remotamente, ou a maioria dos times seguirá trabalhando de forma híbrida, né, em que você tem uma maior dificuldade de estabelecer essas linhas de corte entre o que é a jornada de trabalho e o que é a vida pessoal da pessoa, esse planejamento de acordo com a disponibilidade se torna ainda mais importante. Ninguém quer trabalhar 12 horas por dia, ninguém quer trabalhar sob uma pressão enorme, e muitas vezes isso for desnecessário, ainda mais se for simplesmente o resultado de uma priorização mais mal feita ou de uma distribuição do trabalho mal feita. Então, você, como gestor, deve isso à sua equipe, deve essa consideração. E isso vai mudar a vida, dessas pessoas e vai mudar a percepção das pessoas sobre a sua capacidade de gestão. E isso muda a realidade da empresa e das pessoas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse webinar. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos sigam nas redes sociais, liguem as notificações, avisem os amigos. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.